Após exortar publicamente os líderes religiosos no templo, Jesus se retirou. E quando ele saiu do templo, a presença de Deus também saiu do edifício. A partir daquele instante, tornou-se apenas um amontoado de pedras sem valor espiritual. Jesus nunca mais voltaria ao templo em seu ministério terreno. Enquanto caminhavam, os discípulos olhavam maravilhados para a imponência e o luxo das pedras do templo e chamaram a atenção de Jesus para aquilo. Mas Jesus respondeu com um choque de realidade. Aquele símbolo de orgulho seria reduzido a ruínas, referindo-se à destruição de Jerusalém, que aconteceria no ano 70. Os discípulos olhavam para o monumento, mas Jesus olhava para o julgamento. Quando eles chegaram ao Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram e, em particular, pediram que Jesus lhes dissesse quando o templo cairia e quais sinais indicariam a sua volta e o fim dos tempos. Jesus iniciou sua resposta com um alerta crucial. Cuidado para que ninguém engane vocês, revelando que o primeiro sinal do fim não seria físico, mas espiritual, com o surgimento de falsos líderes que usariam seu nome para iludir a muitos. Ele explicou que ouviremos falar de guerras e rumores de guerras, além de presenciarmos fomes e terremotos em vários lugares, mas enfatiza que ainda não é o fim, pois esses eventos são apenas o princípio das dores. Seria como as contrações de uma mulher grávida, indicando que o bebê está para nascer e que vai aumentando mais e mais, exigindo paciência e força. Jesus revelou que seus seguidores enfrentarão perseguições, ódio e tribulações por causa do seu nome. E isso levará muitos a abandonarem a fé e a traírem uns aos outros. Com o aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, o que pode ser pior do que a perseguição em si, porque as perseguições externas não podem realmente prejudicar a igreja de Deus. Mas quando o mal se infiltra na igreja e o amor do povo de Deus esfria, aí temos um motivo real de preocupação. Mas, enfim, Jesus garantiu que aquele que perseverar até o fim será salvo. E ele ainda fez uma promessa poderosa. O fim só virá depois que o evangelho do reino for pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. A perseguição, os falsos profetas e a degradação geral da sociedade jamais impedirão a propagação do evangelho. No versículo 15, Jesus citou algo muito específico do livro do profeta Daniel, a abominação da desolação. Para os ouvintes da época, isso soava como um sinal de alerta máximo para algo terrível que aconteceria dentro do lugar mais sagrado, o templo. Jesus descreveu uma afronta idólatra à verdadeira adoração a Deus. Alguém permaneceria no lugar santo e traria consigo uma grande destruição ou desolação. Para a geração de Jesus, isso se cumpriu no ano 70, quando os romanos invadiram Jerusalém, destruíram o templo durante a Primeira Guerra Judaico-Romana sob o comando do general Tito. No entanto, esse versículo 15 traz algumas complexidades e é um dos mais debatidos da Bíblia. Muitos estudiosos defendem que a abominação da desolação, mencionada por Jesus e Daniel, refere-se especificamente a um evento futuro, onde um líder mundial, o anticristo, profanará o templo que ainda será reconstruído em Jerusalém. Outra linha de estudiosos acredita que Jesus estava falando de duas coisas ao mesmo tempo: o cumprimento parcial, no ano 70, com a fuga dos cristãos para as montanhas e a destruição física do templo pelos romanos, e o cumprimento final, que ocorrerá no fim dos tempos, que vai além da destruição de templos feitos de pedra. Será uma crise final, onde o que é sagrado será atacado em nível mundial e a fé será posta à prova como nunca antes. A abominação da desolação seria o sinal máximo de que o mundo chegou ao seu limite e que o retorno triunfal de Cristo estará às portas.
A frase "quem lê, entenda" é como um sinal de alerta piscando no texto. Ela não foi dita por Jesus, mas inserida por Mateus para chamar a atenção dos seus leitores. Ele está sinalizando que o que Jesus acabou de falar sobre a abominação da desolação requer discernimento espiritual e não apenas leitura superficial. Para os primeiros cristãos, era um aviso prático. Quando eles começassem a ver os sinais de profanação em Jerusalém, deveriam entender que era hora de fugir, exatamente como Jesus instruiu nos versículos seguintes. Era também um convite para o leitor voltar à leitura do livro de Daniel para não ser pego de surpresa. Nos versículos 16 a 28, Jesus mudou o tom de profecia para instruções de emergência. Quando a abominação da desolação aparecesse, eles deveriam fugir imediatamente. Quem estivesse no telhado não deveria descer para buscar pertences, e quem estivesse no campo não deveria voltar para pegar sua capa. Ele expressou compaixão pelas mulheres grávidas e pelas que amamentavam, dizendo que orassem para que a fuga não ocorresse no inverno ou no sábado, devido às dificuldades comuns. Jesus explicou que essa será uma grande tribulação, a maior da história, e que ela só será suportável porque Deus, em sua misericórdia, abreviará aqueles dias para salvar os escolhidos. Por fim, ele avisou para não acreditarem em boatos de que o Messias voltou e está escondido em algum lugar, pois nesse momento a sua vinda real será visível e instantânea como um relâmpago que brilha de um lado a outro no céu. Neste ponto, é importante destacar que existem 3 linhas principais de pensamento usadas para descrever quando o arrebatamento da igreja acontecerá em relação ao período de 7 anos da grande tribulação. Pré-tribulacionistas, que creem que Jesus arrebatará a igreja antes da grande tribulação. Midi-tribulacionistas, que creem que o arrebatamento acontecerá no meio da grande tribulação. E pós-tribulacionistas, que creem que o arrebatamento e a segunda vinda são um único evento que ocorrerá ao final da grande tribulação. A frase "onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres" é uma das frases mais enigmáticas de Jesus. Ele está usando um provérbio da época para dizer que a sua vinda será óbvia e impossível de esconder. Assim como ninguém precisa de um mapa para saber onde está um corpo morto no deserto, basta olhar para o céu e ver os abutres circulando, assim também ninguém precisará que alguém lhe diga que Jesus voltou, pois os sinais da sua presença e do julgamento final serão visíveis a todos. Os versículos 29 a 31 descrevem o ápice do discurso de Jesus, o momento em que a história humana será interrompida pela intervenção direta de Deus. Logo após o período da tribulação, ocorrerá um colapso cósmico. O sol se escurecerá, a lua perderá seu brilho e as estrelas cairão, mostrando que as potências do céu serão abaladas. Nesse cenário de trevas, surgirá o sinal do Filho do Homem, fazendo com que todas as nações da terra se lamentem ao vê-lo vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Jesus então enviará seus anjos com um grande som de trombeta e eles reunirão todos os seus escolhidos. Para os pós-tribulacionistas, esse será o momento do arrebatamento e da segunda vinda de Cristo acontecendo juntos. Para os pré-tribulacionistas, esta é a segunda fase da vinda de Cristo, onde ele vem de forma visível com a igreja que já foi arrebatada antes, para buscar 2 grupos específicos, o remanescente de Israel e os salvos da grande tribulação. Depois de todos reunidos, Jesus irá estabelecer o seu reino milenar na terra. Através da parábola da figueira, que é frequentemente associada à nação de Israel, Jesus ensinou que, assim como o brotar das folhas anunciava a chegada do verão, a ocorrência dos sinais listados nos versículos anteriores indicaria que a sua vinda estaria próxima. Ele garantiu a autoridade da sua profecia, declarando que aquela geração não passaria sem que tudo se cumprisse. A questão da geração tem sido um outro ponto de debate.
Para alguns, esta geração refere-se às pessoas que viveram na época de Jesus e viram a queda de Jerusalém no ano 70. Para outros, refere-se à geração futura que verá os sinais e o cumprimento de tudo dentro da sua geração. De qualquer forma, Jesus não quer que sejamos calculadores de datas, mas leitores da estação. Quando o mundo começar a se comportar como ele descreveu, o cristão não deve entrar em pânico, mas olhar para a figueira, Israel, e entender: o rei está voltando. Tudo pode mudar, mas a promessa que ele fez permanecerá de pé. Na sequência, Jesus deixa claro que o momento exato da sua volta era um segredo guardado pelo Pai, exigindo uma prontidão constante e não um cálculo matemático. Ele disse que esse dia e hora eram desconhecidos até pelos anjos, apenas o Pai sabia. Se o próprio Jesus, pelo menos durante o seu ministério terreno, não sabia esse dia e hora, isso ressalta a insensatez de qualquer pessoa fazer previsões a respeito da sua vinda. Ele comparou esse momento aos dias de Noé, quando as pessoas viviam suas rotinas despreocupadas até serem surpreendidas pelo dilúvio. O perigo dos dias de Noé não era apenas o pecado grosseiro, mas a indiferença. As pessoas viviam suas vidas rotineiras, mas esqueceram de Deus. Jesus advertiu que sua vinda trará uma separação repentina. No campo ou no moinho, a diferença entre os dois não será sua atividade no trabalho, mas o estado do coração. Por isso, um será levado e o outro será deixado. Jesus concluiu com um comando imperativo: vigiem e estejam preparados. Vigiar significa viver de tal forma que não importa a hora em que ele chegue, estejamos prontos. A diferença entre ser levado ou deixado não estará na nossa atividade, mas sim no estado do nosso coração. Se estaremos esperando por ele ou distraídos demais com o mundo. Jesus continuou proferindo mais 3 parábolas para reforçar a prontidão em esperá-lo. A primeira delas foi a parábola dos 2 servos. O primeiro é o servo fiel. Sua característica principal é a consistência. Ele não precisa de supervisão direta para cumprir o seu dever. Ele entende que a ausência física do seu senhor é um teste de confiança e mordomia. O segundo é o servo mau. Sua falha começa na mente. Ele pensa consigo mesmo: meu senhor está demorando a voltar. Esse pensamento o leva à corrupção. Ele começa a maltratar os companheiros e a viver uma vida de prazeres egoístas com os bêbados. A demora do seu senhor revelou quem ele realmente era. Quando o seu senhor chegar, em um momento em que eles não esperam, os 2 servos serão recompensados. Enquanto o servo bom será recompensado com maior autoridade, o servo mau sofrerá um julgamento severo e será condenado com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes, ou seja, será um lugar onde predomina um profundo sentimento de tristeza, remorso, ódio e frustração. A segunda parábola de Jesus, para ilustrar prontidão em esperar sua vinda, foi a parábola das 10 virgens, que será o nosso assunto de amanhã aqui no canal Bendito. Até lá.